Fala, galerinha! Estamos aqui novamente, eu e a Oleide, na nossa série Recolha Seus Cacos, no terceiro episódio. E já para começar, roda a vinheta aí. É isso mesmo, Cássio. No vídeo anterior eu falei um pouco dos meus cacos, como que tudo aconteceu, como que foi. E eu gostaria de saber hoje de você, como que foi ter um AVC aos 37 anos de idade? É isso aí, Oleide. Realmente foi algo terrível, né? Como eu disse até no nosso primeiro vídeo, imagina uma pessoa que não foi só a questão do AVC, né? Eu tive 4 meses antes de ter o acidente vascular, eu fiz uma cirurgia, né? Que foi a cirurgia de redução de estômago. E sabia eu que iria abrir mão do meu estômago e do meu prazer de comer com volume, né? Para poder evitar doenças cardiovasculares. E 4 meses depois eu tive essa doença. Então, no primeiro momento, Oleide, eu entrei num grau de negação, mas não era a negação da doença em si, porque a doença eu tinha, né? Eu não conseguia entender o que é que eu sentia. Foi numa consulta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que o médico disse para mim, inclusive o doutor André Mansano, um médico aqui de Londrina, especialista em dor, uma pessoa muito especial para mim, porque foi ele que disse assim: cachorro, o que você sente é dor, dor neuropática de origem central, né? E eu poderia resumir, Oleide, o meu sentimento no impacto do meu AVC com a palavra autopiedade. Vitimismo, autopiedade. Isso que a gente até brinca dizendo que a geração Z tem meio que no natural hoje em dia, né? A molecada hoje tem muito esse negócio de tudo, ela é vítima, não sei o quê, mas eu tive o verdadeiro vitimismo e o sentimento de autopiedade, porque o vitimismo é quando você se sente vítima de tudo, da sociedade, de todas as coisas, mas a autopiedade, ela é um vitimismo ampliado. Por quê? Porque na autopiedade você sente a necessidade de que as outras pessoas também sintam dó de você. Entendeu isso? Sim. Então, assim, é como se tudo que eu fizesse girasse em torno disso, Oleide. Eu sentia a necessidade de que as pessoas sentissem dó de mim. E eu lembro que, assim, teve uma vez até que eu estava no meu escritório lá, e aí eu vi um senhor de uns 80 anos de idade, tá? Passando correndo de frente com a rua lá, onde eu tinha o escritório. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi o seguinte: meu Deus, olha que homem bom para ter um AVC, uns 80 anos de idade, e o AVC foi pegar justamente em mim. E com essa história de autopiedade, Leite, aí foi que eu entrei em depressão. Uma depressão profunda, motivada pelo medo do futuro, motivada pela minha sensação de incapacidade, porque entenda uma coisa, de impotência. Sabe qual era o meu momento, Leide? Eu havia pedido a minha licença sem remuneração, porque no meu planejamento estratégico pessoal, eu assumi o emprego no Estado em 2008,
2010, eu montei a minha empresa. Você sabe, você me conhece, eu sou um cara tudo planejado. 2010 eu montei a minha empresa, tá? E quando foi em 2014, eu pedi a minha licença sem remuneração. Por quê? Porque em 2014 eu já tinha estruturado a minha empresa, a empresa já dava mais dinheiro do que eu ganhava no Estado e tinha chegado o momento de eu viver da minha empresa. E aí eu pedi a licença sem remuneração 2014, 2015, vapo, o AVC. Então foi aquele choque, aquela sensação de insegurança, aquela sensação de incapacidade, a depressão, que aliás eu digo que a depressão ela foi pior do que toda a dor que eu já senti, e eu acho que eu colocaria toda a dor que eu vou sentir até o resto da minha vida, porque eu sei que a dor vai me acompanhar. Então foi a pior situação: vitimismo, autopiedade e depressão. É isso aí, Cássio. A depressão é muito, muito complicado mesmo. Mas eu gostaria, sim, de saber como que foi você vencer esse quadro da depressão e depois de ter experimentado, sentido a depressão na pele, como que você hoje fala de uma depressão? Legal, Leide. Eu vou até começar a responder, na verdade, de trás para frente. A segunda pergunta sua, eu vou responder primeiro e depois eu digo como é que eu venci a depressão. Eu digo sempre que eu tive 3 olhares sobre depressão na minha vida. O primeiro olhar, ele foi até o ano de 2005. E não tenho vergonha de dizer que eu tinha uma visão de que depressão era uma doença de pessoas com cabeça vazia. Eu não tenho vergonha de dizer, tá? Passou pela minha cabeça como um bom cristão, já passou pela minha cabeça a ideia de que depressão era sintoma ou uma doença de pessoas que de repente não tinham Deus da forma que eu achava que devia ser. Enfim, até 2005 eu tinha uma visão totalmente deformada do que de fato é a depressão comparado com a minha visão de hoje. 2005, por quê, Oleide? Porque em 2005 a minha esposa teve depressão pós-parto. E eu cheguei um dia, ela nem gosta que fale sobre isso, mas eu vou falar. Eu cheguei 2 dias depois que ela saiu do hospital, que ela teve o nosso filho. Eu cheguei em casa, que eu dava aula até 11 horas da noite. Estava ela num canto do sofá e o meu filho, de recém-nascido, no outro canto do sofá, ela chorando, o bebê chorando, recém-nascido chorando, o meu filho mais velho de 5 anos, tinha 5, 6 anos, chorando. Então estava aquela situação caótica. Naquele momento, conhecendo como a minha esposa é amável com os filhos, eu mudei o meu conceito de depressão. Tá? E aí eu tive uma outra mudança radical do meu conceito de depressão, obviamente, no ano de 2015, quando eu tive, a depressão veio na minha pele. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, depressão é igual hemorroida. Só sabe o quanto dói uma hemorroida se a hemorroida for no seu. Mas assim, não adianta. Se tem uma coisa, Oleide, que eu não aceito, e eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado, é essa história de empatia.
Ai, empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não aceito que uma pessoa que nunca teve depressão seja empática com uma pessoa que está em depressão. Por favor, pelo amor de Deus, não tente. Você só fará feio se você fizer isso. E quando eu senti na minha pele o que é ter depressão, a minha visão sobre depressão realmente se mudou. Depressão, eu acho que é o pior limbo, o pior momento da vida de uma pessoa é a fase em que ela tem a depressão. E as pessoas sempre dizem, mas você só sentia vontade de ficar no sofá, de ficar na cama. E aí a gente precisa entender o seguinte, a vontade de um depressivo era justamente ter um botão de liga e desliga. Eu não estou falando aqui muito da questão de morrer, nada disso. O depressivo mesmo, na fase feia da depressão, ele não fica pensando em morte, em se matar. Não! Como psicanalista, eu digo para você o seguinte, o que tem risco de suicídio é a pessoa que tem, na verdade, um transtorno bipolar. Porque no momento da depressão ela se entristece, no momento da mania ela vai lá e executa o ato. O depressivo, como depressivo, eu tinha vontade simplesmente de poder desligar tudo por um tempo assim, até passar pela depressão. Desligar, como se eu pudesse desligar tudo, né? E eu consegui vencer, agora respondendo de fato a primeira pergunta, foi uma coisa bem interessante. A minha depressão era causada por um conflito interno que eu tinha com a minha própria fé. Eu, desde muito cedo, dava palestra na igreja, sempre fui muito de igreja, comecei a tocar e cantar na missa com 10 anos de idade. Então, e aí, de repente, eu vejo as pessoas me dizendo assim, Deus não coloca no seu ombro um fardo mais pesado do que você consegue carregar. E aí, Oleide, eu comecei a imaginar assim, Deus com a mão virada para baixo, jogando um AVC nas minhas costas. E eu falei, rapaz do céu, mas é um desaforo um negócio desse. Como pode uma pessoa que sempre esteve ali servindo Deus e de repente ele me escolhe para que eu fosse vítima de um AVC, com dor neuropática de origem central e tudo isso? E aí isso ficava, Oleide, martelando na minha cabeça, o porquê eu, aí a negação. Até que um dia, Oleide, eu, numa reunião assim de igreja, eu tive um éfeta, assim, a abertura dos meus ouvidos e do meu entendimento. Eu estava numa reunião de casais da igreja, e aí uma daquelas mulheres lá, enfim, das esposas lá, ela, uma pessoa muito fiel e tal, ela disse isso, que aliás é uma leitura de Paulo de Tarso, né, aos Coríntios, né? E não, Cássio, mas Deus ele não dá um fardo mais pesado do que você suportaria. E quando ela falou isso, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, que eu falei, não, você está errada. E eu disse para ela assim, e se Paulo realmente falou isso, ele está errado. Eu tenho que acreditar que tem um problema ou na tradução, ou ele escreveu algo errado. E aí eu comecei a falar o seguinte, Oleide, para ela naquela reunião. Eu falei, o meu AVC foi pelas minhas escolhas. Eu escolhi ser gordo. Eu escolhi fumar 20 anos da minha vida. Eu escolhi ser estressado. Eu escolhi. E agora você vai me falar que foi Deus que simplesmente jogou aquilo nas minhas costas? E aí, Oleide, quando eu assumi a minha culpa
em relação ao problema que eu tive, parece que é como se a depressão tivesse sido arrancada, assim, Oleide. Eu já tinha tentado 3 vezes parar os medicamentos e tive que voltar a tomar porque eu não me aguentava de depressão. Pois, 2 dias depois que aconteceu essa situação, eu parei de tomar o medicamento e nunca mais tomei. Então, assim, a minha história, galera, ela tem estas palavras, né? Um certo vitimismo, uma certa autopiedade, depressão. E hoje eu digo sem medo de errar que eu venci tudo isso. Hoje, pouco depois, mesmo as pessoas falando, pô, Cássio, mas você tem concursado, tem a garantia de uma aposentadoria daqui não sei quantos anos, eu fui lá e pedi a minha exoneração para tocar o meu projeto, para tocar a minha empresa. E é assim que eu vou tocando o pau agora, realmente um dia após o outro, trabalhando. Às vezes eu tenho que dar uma paradinha, uma sentada, uma esticada, uma relaxada para melhorar a dor, mas eu vou tocando o pau, Oleide. E vitimismo, autopiedade não é comigo, não venha porque não tem vez. Realmente, Cássio, a depressão e a autopiedade é algo muito terrível. Mas o importante, né, Cássio, que você deu a volta por cima, hoje é um empresário, trabalha aí com vários segmentos, inclusive capacitando os profissionais para adentrarem nos concursos, e isso que é o mais importante, né? Com toda certeza, Oleide. Inclusive, Oleide, no próximo episódio aqui da nossa série, nós falaremos sobre resiliência, que talvez seja a palavra que resume tudo isso que nós estamos fazendo, né? A capacidade de ser resiliente. Beleza pura, Oleide? Beleza. Até a próxima, galera!